Olá, meus jovens e minhas jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Já chega encarcando o dedo no like e vamos que vamos a mais um vídeo da playlist Sardinha Iniciante, que é a playlist do canal voltada ao investidor iniciante. Então dê uma olhadinha lá nos demais vídeos e no vídeo de hoje nós vamos dar uma olhada aqui nas diferentes modalidades de operações que podemos fazer na Bolsa de Valores. Vamos dar uma olhada aqui o que é Day Trade, Swing Trade, Position Trade, Scalp e Holder. Você conhecia todas essas modalidades? Vamos começar aqui com o Day Trade. O que é o Day Trade? Nada mais é do que aquela operação que você inicia e encerra no mesmo dia. Então é uma operação, como o próprio nome já diz, intradiária. Quem realiza Day Trade é conhecido como Day Trader. Vamos olhar como exemplo de Day Trade uma possível operação usando aqui como base a positivo. Não estou falando que é para fazer isso, certo? Estou usando aqui apenas como exemplo. Então, como é o day trade ele vai ocorrer, como o próprio nome já diz, em uma operação intradia, é importante você ter uma compreensão do gráfico mais aberto, mas a operação mesmo você vai fazer usando o gráfico mais fechado. Então, você tem que entender o contexto geral do preço e escolher a partir de gráficos do intradiário. Eu sempre uso aqui o 60 e o 15 minutos, às vezes os 5. Então, por exemplo, vamos dizer, eu estou achando que a Positivo vai fazer esse movimento aqui, as ações da Positivo, né? Ela caiu, se segurou aqui nessa região, voltou aqui, tá se segurando aqui nessa região. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, olha, caso ela volte aqui acima dessa região, eu abro uma operação de compra e quero chegar pelo menos até aqui, no exemplo, os R$ 14, certo? E que se ela perder aqui, eu uso meu stop. E eu dou como tempo para essa operação acontecer um dia. Por quê? Porque se ela demorar a fazer o que eu estou analisando, eu considero que não vale mais a pena ficar posicionado na ação. Em seguida, nós temos o scalp. O que é o scalp? Também é uma operação intradiária, mas é uma operação extremamente rápida. No exemplo do scalping, eu vou olhar aqui com vocês o mini índice. Vamos botar aqui no gráfico. Qual o gráfico que geralmente a pessoa opera para scalp, certo? É o 1 minuto. Então aqui o scalping é aquela modalidade equivalente à Fórmula 1, vamos dizer assim. É aquela operação bem rápida e que geralmente as pessoas entram bem alavancadas. Então quem opera aqui, por exemplo, mini índice, se numa operação mais longa, do intradia, ele opera com 2, 3 contratos, quando ele vai operar aqui um scalping, ele usa, por exemplo, 10, 20, 30. E aqui, ó, vou dar só um exemplo de scalp. Vamos dizer que isso aqui, ó, é uma região importante. Vejam que eu poderia fazer o seguinte, olha, se perder essa mínima, eu entro aqui alavancado e boto meu stop, por exemplo, aqui. Então aqui a região é do 680, 700 e ali ficaria próximo do 800. Já ficaria aqui um pouquinho grande o stop, mais de 100 pontos para scalp. O jovem também, muitas vezes, ele não bota stop em mínimo, ele bota, por exemplo, eu quero ganhar na perda aqui 50 pontos e botar stop de 50 ou 30. Por quê? Você quer ganhar na volatilidade. Você está fazendo essa análise esperando que o mercado faça isso, ó. Ele perca essa região de suporte e vá para baixo e afunde. A mesma coisa é se eu fosse fazer um scalp aqui, ó. Se o preço, por exemplo, voltasse para lá, eu iria colocar aqui, alavancar no rompimento dessa região, caso ele voltasse para lá, claro. Pagar aqui para ficar melhor. Ó, rompimento dessa região, esperando que o mercado fizesse algo mais ou menos assim. Então, qual a questão? O cara entra muito alavancado, né? Então, ele não pode deixar voltar, porque se voltar, a porrada é segura. Então, é uma modalidade extremamente perigosa. É mais indicada se você tiver experiência no mercado, se você tiver um ótimo gerenciamento de risco. Porque é tentar pegar o estouro na direção que você está analisando e se voltar, você já desalavanca, já encerra logo a operação. Em qualquer operação de day trade, incide 15% de imposto de renda sobre o seu lucro líquido mensal. Então, se você tiver lucro no mês nas suas operações de day trade, você tem que recolher um DARF com 15% do seu lucro líquido. E se tiver prejuízo, você anota para abater nos meses seguintes.
E no ano seguinte, na declaração do imposto de renda, você tem que declarar tudo que você ganhou ou perdeu ao longo do ano. Swing trade. O que é swing trade? É qualquer operação que dure mais do que um dia. Passou de day trade, já é swing trade. Então, qualquer operação que você compre ou venda um ativo e você deixa essa operação ir para o outro dia, ela já é um swing trade. No swing trade, vamos voltar aqui para positivo. Na positivo, vamos dizer que eu quero fazer o seguinte, ó, na minha análise, certo? Na minha análise, a positivo não perderia essa região dos R$ 11. Vejam que bateu aqui algumas vezes, ó, e se segurou. E eu acredito que é mais fácil ele vir primeiro aqui nos R$ 16. Eu estou usando apenas como exemplo, certo? Não estou falando que é para fazer isso aqui, não. Então, no exemplo, eu iria querer chegar como alvo ali nos R$ 16. E se baixasse aqui dessa última região que chegou, 11,30, 10,50, eu colocaria meu stop e sairia da operação. Por quê? Porque aí, na minha opinião, já poderia descer mais. E como eu não quero ser investidor da empresa, eu só estou tentando pegar aqui um rendimento no curto prazo, eu não aceitaria perder mais do que essa região dos 11, certo? Então a lógica é essa, de tentar ganhar aqui no curto prazo. Então eu planejaria fazer isso daqui, ó. Só que qual a questão? Eu não sei quanto tempo vai demorar a operação, eu não sei nem se vai dar ganho, nem se vai dar perda, gain ou loss, né? Então o que é que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que escolher minha região para botar stop, minha região de alvo e pronto. E definir meu ponto de entrada. Então vamos dizer, se voltar acima dos R$ 13, eu entro com o alvo ali na região dos 16 e stop aqui no 11, por exemplo. Então o que chegar primeiro, eu deixo a operação. Agora qual a questão? Dependendo do prazo, pode ser que dure mais do que um swing trade. Temos também o position trade. O que é o position trade? Position trade é aquele swing trade que dura um tempo um pouco maior, que pode ser semanas, meses, anos. O importante é que você não pretende levar aquela operação por um prazo superior a isso. Você não pretende carregar ela para o longo prazo. Voltando aqui para o gráfico da positivo, já para pegar aqui o exemplo, vamos dizer que a minha análise era aquela, né? Era chegar aqui nos 16 e meu stop aqui na região dos R$ 11, ou um pouquinho abaixo, não importa, que é só para exemplificar. Mas vamos dizer que fica assim, ó. Suba, vou botar aqui grande só para exemplificar. Ó. E fica assim. Enrole para lá, enrole para cá. E não chegue no meu alvo. Vamos dizer aqui que meu alvo seja até mais para cima, seja até por R$ 18. Eu quero estender meu alvo. Vamos dizer que chegou lá nos 16. Aí eu falo assim, rapaz, tá muito bom aqui. Eu acho que eu vou tentar chegar em regiões mais para cima. Então, tanto no swing quanto no position, é muito importante nós olharmos no gráfico semanal para olhar regiões importantes, ó, que a ação bateu nas cenas dos últimos capítulos. Então, aqui, ó, a positivo teria regiões importantes. Ela bateu lá em 2009, 2020. Lembrando, eu não estou falando aqui especificamente da positivo. Eu estou falando aqui uma forma que você pode usar para analisar qualquer tipo de ativo. Então eu acredito o seguinte, ó. Chegou lá no 16, demorou, mas chegou pro 16, eu falo assim, rapaz, eu carreguei essa operação por tanto tempo, então eu vou segurar aqui ela mais um pouquinho. Eu acredito que ela vem bater aqui nesse topo. Ela bateu lá em 2009, 2010. O topo tá ali na região dos R$ 19. Então, rapaz, o que é que eu faço? Eu vou fechar aqui metade da minha operação nos R$ 16 e vou carregar a outra metade até lá os 19. Então, aqui, como durou um pouco mais, já deixou de ser um swing trade e passou a ser um position trade. Em relação ao imposto de renda, caso passe de mais de R$ 20.000 de movimentação em ações por mês, se você tiver lucro, você recolhe um imposto de renda de 20%. Então, aquela isenção de R$ 20.000 que você vê tanto por aí, ela se refere apenas às operações que não são day trade, certo? Day trade não tem isenção, e mais especificamente, elas se referem na renda variável apenas às ações. Não se aplica, por exemplo, aos FIIs, aos fundos imobiliários. Acho que isso aqui a maioria deve saber. Holder
é aquele jovem que ele pensa no longo prazo. Agora, o longo prazo é o quê? É um mês? São 2 meses? Não. Longo prazo é pro resto da vida. Saibam diferenciar essa visão, certo? Porque para muitos, longo prazo é o final do mês seguinte. Não, na visão de holder, ou seja, aquele jovem que tem a mentalidade de investidor, longo prazo é para levar para o resto da vida, é para você acumular patrimônio. Qual dessas modalidades é melhor? Jovens, não existe, na minha opinião, melhor ou pior. Tudo depende do que você pretende. Por isso que eu vivo falando aqui, o importante é você ter estratégias. Por exemplo, você pode fazer operações de curto prazo e com o lucro que você tem nesse curto prazo, você colocar naquelas empresas, naquelas ações que você acredita pro longo prazo. E temos vários tipos de estratégias que dá para você fazer. O importante é sempre você trabalhar com riscos reduzidos e tentando potencializar os seus ganhos. E você, meu jovem e minha jovem, que tipo de modalidade você prefere? Deixa abaixo no seu comentário. Se gostou, deixa o like e dá uma olhadinha nos demais vídeos que estão aparecendo aí na sua tela. Muito obrigado a todos, tudo de bom. Nos vemos nas cenas dos próximos capítulos. Até mais.